A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Lá no Velho Testamento, no comecinho da Bíblia, você vai encontrar os 5 primeiros livros, né? Você vai encontrar o Pentateuco. Quem escreveu o Pentateuco? É o nome que se dá a esses 5 livros que alguém escreveu. Quem foi que escreveu? Foi Moisés. Moisés nasceu nessa época? Não, ele nasceu depois. Mas ele foi inspirado por Deus para escrever o livro de Gênesis e em seguida os que ele já fazia parte. Amém? Bom, o Pentateuco ele é formado por Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. 5 livros. Amém? E você vai achar o último deles, que é o Deuteronômio. Amém? E no livro de Deuteronômio você vai procurar o capítulo 28. E no capítulo 28 você vai procurar o verso 2. Amém? Achou? Legal. Você que pode me acompanhar, abre a sua Bíblia aí. Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Você que não pode achar, está indo para o seu trabalho ou não tem uma Bíblia por perto, fique atento. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus para que você possa compreender a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, verso 2, está escrito assim, ó. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Vou repetir, Deuteronômio capítulo 28, verso 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu sei que esse versículo claramente não casaria com a igreja. Esse versículo claramente é para o povo de Israel, porque ele está dizendo sobre estas bênçãos. E quais são estas bênçãos? Elas se encontram aqui no capítulo 27. Você vai ver algumas coisas ali que Deus está falando com o povo de Israel. Essas bênçãos estão para eles. Mas eu quero pegar esse versículo e colocá-lo agora no tempo da graça. Tá entendendo? Porque o povo de Israel ganhou o poder de baixo. A igreja ganhou o poder de cima. Tá entendendo? O poder de baixo de Israel é onde pisar a planta dos vossos pés, Deus vos dará por herança. Um judeu aonde pisa, conquista. O que tenta, consegue. Agora, quando você vê também, mas não dá nada errado na vida dele? Dá, também dá. Só que ele conquista muito mais. O poder que Deus deu a eles é poder de baixo. O poder que Deus deu à igreja é poder de cima. Por quê? Porque se enquadra, irmãos, no que Deus disse para Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra a minha igreja prosperará. Nenhuma porta do inferno prosperará contra ela. E ele disse para Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Portanto, o poder da igreja é de cima. Por isso que tem muito crente que conquista, irmãos, muita coisa, sabe? Mas tem muito crente que não consegue. Aí, o interessante aqui é que o nosso poder é espiritual. Esse é o principal poder que nós temos. Mas vamos lá, não quero falar desse assunto agora. Quero que você compreenda esse versículo e eu vou trazer esse versículo para o nosso tempo, a nossa era, tá? Então todas essas bênçãos que Deus tem para nós só virão a ti, só virão a nós e só nos alcançarão quando ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Até aí? Deu para compreender? Então as bênçãos virão e alcançarão se fizer algo muito importante que está no verso 2 aqui. E o que está dizendo? Que é quando ouvir a voz de Deus. Quando você prestar atenção e ouvir a voz de Deus, muita coisa pode acontecer com você. Eu vou esmiuçar aqui um assunto interessante, ouvir e escutar, para depois voltar nesse estudo, tá entendendo? Então olha só, você tem que compreender que Deus quer que você deixe a bênção te alcançar, mas para ela te alcançar você tem que dar ouvidos. Mas vamos esmiuçar esse assunto, ouvir e escutar. Escutar. O ouvir é saber a existência de um som, tá entendendo? Sem dominá-lo. Você até escuta, mas você não domina. Esse é o ouvir. E escutar é dar atenção. Deus quer que você ouça, você dê ouvidos. Não seria melhor Deus falar pra gente dar atenção? Sim, se você vencer a barreira do ouvir e conquistar, o escutar vem automaticamente. Deus não quer te dar a coisa fácil, Deus quer te dar a coisa difícil para você conquistar. Então,
Voltemos ao verso 2 de Deuteronômio 28, que diz: dar ouvidos. Vou dar um exemplo para vocês. Você em um ônibus, ou em um trem, ou em meia multidão, algumas pessoas conversam e você ouve, certo? Você ouve, mas não se interessa por nenhum tipo de assunto que eles estão falando ali. Você ouve somente. Todos eles estão falando e você ouve. Fulano está falando com ciclano, Beltrano com ciclano, sabe? Todo mundo está conversando e você está ali ouvindo, mas você não dá atenção. Quer dizer, você não domina nenhum tipo daquele assunto. Tá entendendo? Ouvir, você está ouvindo. Esse é um ponto. Amém? Bom, mas de repente, alguém fala uma palavra que te interessa. Aí, do ouvir, você agora escuta. Entendeu? Em meio à multidão, você ouve com muito mais atenção. Porque agora você se interessou. Fez algo que te chamou a atenção e você segurou aquele assunto. Compreendeu? É como se numa sala, com você e mais 20 pessoas, todas conversando, você capta o som, sem interesse algum. Todos estão conversando e você não está interessado por nada do que eles estão falando, certo? Todos estão conversando ali e você não tem interesse. Mas se algo te chama a atenção, você capta e absorve com interesse. E isso tem o nome de prestar atenção. Vou te explicar por que eu estou te explicando tudo isso, tá? Por que eu estou ensinando você tudo isso daí. Muitas pessoas vão para a casa de Deus, irmãos, e ouvem, mas não escuta, sabe? O pregador falou. Repara, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. De todo mundo que está ouvindo esse cafezinho, no último culto que você foi, nem que fosse ontem, qual foi a palavra? Poucos vão guardar. Olha, o pregador pregou em tal versículo. Qual foi a essência da mensagem? Ele pregou meia hora, 29 minutos ele ficou falando da vida dos outros e 1 minuto falou de Deus. Errado. O pregador pregou meia hora, ele ficou 15 minutos falando dele, 15 minutos falando do que ele quer fazer. Errado. O pregador pregou 30 minutos, ok, meia hora, e ele ficou falando 29 minutos de Deus e 1 minuto dele. Aleluias! Então, você vai ter que saber o que ele pregou, o que ele quis dizer com aquela mensagem. Muitas pessoas levam a mensagem para pregar, mas esquecem que as pessoas têm que dar ouvidos. E para a pessoa dar ouvido à mensagem de Deus, você tem que quebrar aquele gelo, aquele coração de pedra. Muitas das vezes acontece com um simples louvor. Isso é estratégia espiritual, né? A pessoa vai para a igreja, o louvor amassageia o coração deles, quebra aquele coração ali endurecido, e a palavra depois entra tranquilo e é semeada. A pessoa vai para casa e fica com aquela mensagem. Vamos dizer que eu estou pregando no seu culto, estou lá na sua igreja, estou pregando. Aí eu estou pregando uma mensagem sobre a pessoa dizer que é fraca. E aí eu estou lá falando em cima do púlpito: irmãos, olha, os irmãos estão dizendo que são fracos, mas a Bíblia está nos dizendo assim que é na fraqueza, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então quando estou fraco, é aí que estou forte, aleluia. Pronto, acabou o culto, você foi para casa. E aí no outro dia eu te pergunto numa mensagem, né? Qual foi a mensagem de ontem à noite? Aí você responde assim: o pregador disse que quando estou fraco, é aí que estou forte. Eu posso falar 1000 palavras, mas uma tem que ser a forte, a essência, é aquela que você vai guardar. E aí você vai saber que com a sua fraqueza, o poder de Deus está em ti. E é ali o poder de Deus supera, porque o seu coração está quebrantado e você consegue fazer as coisas de Deus e recebe a bênção. Então, o ouvir, irmãos, você vai escutar, você vai ouvir o pregador falar. E aí você tem que procurar se interessar pelo que ele está falando. Tá entendendo? Ouvir, para que as bênçãos te alcancem, para que você seja abençoado. Senão, não adianta nada só ouvir. Você foi lá, ouviu, nada. Sabe quantas pessoas estão há mais de 20 anos na igreja? Ouve que é uma beleza, mas escutou? Ouve que é uma beleza, mas ouviu? Guardou? É complicado. Então Deus está dizendo assim, que em meio a muitas vozes, você preste atenção na única voz que importa, a voz de Deus. O que a mensagem está querendo falar com você? Por que muitas pessoas têm amado o cafezinho? Porque tem parado e prestado atenção no cafezinho. Essa maneira louca que eu ensino, que eu prego, não condiz com muitos teólogos aí afora. Não tem muito a ver com eles, mas é a maneira que Deus me usa e pronto. Agora, eu chamo isso de um cafezinho porque logo de manhã você aprende essa mensagem, você escuta, mas Deus quer que você preste atenção.
Não perca seu tempo indo e ouvindo as coisas erradas. Você vai para a igreja, você escuta que o irmão falou, que a irmã falou, que fulano ciclano falou, mas na hora da mensagem você não guarda. Você não guarda 90% da mensagem. Chega em casa só com 10. Os afazeres da vida faz você perder aqueles 10. Você não ouviu nada de Deus. A mensagem foi linda, maravilhosa, mas você escutou? Porque se você escutou, aquela mensagem entra dentro de você e causa um grande efeito. Então, não adianta, irmãos, ir só para a igreja para enfeitar banco, para esquentar banco, não adianta. Você tem que fazer a diferença na sua vida ouvindo a palavra de Deus, porque se você vai e escuta, não adianta nada. Tá certo, a Bíblia mesmo ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Portanto, se você não prestar atenção na palavra de Deus, não adianta nada. Tem gente que, como eu acabei de dar o exemplo, tá 20 anos na igreja, mas não tem fé. Por quê? Dentro de 20 anos ela não conseguiu escutar a palavra de Deus. Ela só ouviu, que entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Mas no dia que ela escutar, ele entra pelo ouvido e cai no coração. Caindo no coração, ela semeia, ela cria raiz. Criando raiz, ela cria tronco e ela dá frutos. Essa é a semente da palavra de Deus. Mas como que a gente pode dar ouvidos, irmãos? Se prestamos atenção em tudo quanto é coisa. Entramos dentro da casa de Deus, preocupados se eu deixei o fogão aceso, se as luzes estão acesas, se eu tranquei o portão. Será que o meu filho vai chegar mais tarde? Onde está meu marido? Onde está minha esposa? Meu Deus, amanhã tem que pagar a conta de água, de luz, vai vencer a conta, tem que comprar aquilo para os meninos na escola. E você está dentro do culto, o pregador está pregando e Deus está falando, e você está ali com a mente lá fora, não está ouvindo. Estou te ensinando que as bênçãos de Deuteronômio não vai te alcançar, não vai mesmo, porque você só ouve, mas não escuta. Não faz como Deus está falando, você não faz. Não tem como, irmãos, vocês receberem bênção de Deus se não seguir o princípio que Ele ensina. Ele está pedindo aqui para você, ouve e escuta a palavra. Preste atenção no que Deus quer com você, que você preste atenção. Chega de entrar na casa de Deus prestando atenção, irmãos, em tudo, menos na palavra. Você presta atenção em quem fala mal de você. Você dá mais importância. Se eu chegar agora em você e falar assim, ó, eu, pastor Alex, eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Agora, se chegar um macumbeiro, um exemplo, ele chega em você e fala assim, olha, eu te amaldiçoo, tá? É um exemplo, não que eles vão fazer isso. Mas ele chega e te amaldiçoa, você vai pegar muito mais aquela palavra negativa do que a positiva. Tá entendendo? Deus quer que você dê mais importância naquilo que vem de Deus. Tá entendendo? Amém? Hoje é o primeiro áudio que estamos aí, irmãos, ensinando você a deixar a bênção te alcançar. Amém? Esse é o título da nossa mensagem. Deixa a bênção te alcançar.